Olá a todos, o meu nome é Catarina. Hoje trago-vos duas obras. Vou articulá-las com um tema na literatura que não é muito falado, que é a burocracia. Então as obras que vos trago são Catch-22 de Joseph Heller e O Processo de Kafka, ia dizer Metamorfose. É um pouco parecido, até podia falar nele, mas vou fazer um vídeo à parte. Estas duas obras articulam-se por diversas razões. Primeiro porque são intemporais e porque são visionárias e porque são de autores que estavam à frente do seu tempo. Outra razão é porque Franz Kafka foi uma influência direta em Joseph Heller, tanto que em pequena e larga escala temos essa influência bastante visível e patente em inúmeras passagens e acontecimentos de Catch-22. Porquê é que eu escolhi o tema da burocracia enquanto ligação da articulação destas duas obras? Porque aqui a burocracia, de formas diferentes, vai aniquilar a identidade do ser humano e vai tornar trabalhadores enquanto bodes expiatórios. E comecemos por falar primeiro em Catch-22. Catch-22 passa-se numa ilha mediterrânica na Segunda Guerra Mundial, na ilha de Pianosa, em que estamos numa base aérea de bombardeiros americanos. A personagem principal chama-se Yossarian e ele é um bombardeiro que, como todos os outros, quer completar o número mínimo de missões para voltar para casa. Mas algo sucede e isso é bastante impeditivo. Porquê? Porque o número de missões está gradualmente e paulatinamente a ser aumentado com justificativas completamente irrisórias e ilusórias. Ponto 1. Quando comecei a ler esta obra, adorei-a assim que iniciei a leitura. Porque na página 25 desta edição, nós temos uma personagem que está a atacar verbalmente a outra e se refere a esta como não sejas um Raskolnikov. O Raskolnikov é o personagem principal do livro Crime e Castigo de Dostoiévski e é um assassino que comete atos hediondos sem uma justificativa aparente ou pelo menos aceitável pela sociedade. E eu comecei a ler este livro e pensei, uma referência a Crime e Castigo, perfeito. E depois comecei com a leitura a perceber que Kafka, o mundo kafkiano, estava aqui muito presente. E portanto eu fui ler e percebi que Catch-22, não só como outros livros de Joseph Heller, tem forte influência em Dostoiévski, em Kafka e em tantos outros autores do século XIX e XX. E portanto é um livro que promete e que tem muitas mensagens subliminares. Outro ponto interessante e essencial de falar é o que é um Catch-22. Em português, todas as edições que eu vi estavam traduzidas, mantinham o conceito de Catch-22, embora no Brasil penso que vi uma edição que era Ardil 22. Mas um Catch-22 é uma situação em que não há saída, ou seja, a regra em si não contém uma solução para ela. É uma situação problemática sem escapatória. E eu acho que o melhor exemplo que eu vos posso dar em relação a isto é o seguinte. Imaginem que perderam um objeto e precisam de o procurar. Mas e se esse objeto vocês perderam os óculos que usam para ver? Não vão conseguir encontrá-los. É um Catch-22. E portanto, em termos amplos, é um no-win situation. É uma situação que não tem retorno nem como inescapatória. E portanto, e vocês perguntam-se, então, mas o que é que isso tem a ver com o livro? Bom, então o que é que acontece no livro é que estes bombardeiros, eles vão para a guerra não porque necessariamente querem e é o sonho da vida deles, eles vão porque é o trabalho deles e têm que completar as missões. Para além desta ser uma guerra em si já catastrófica, porque não há, no fundo, não há propriamente um inimigo, enfim, é pautada por inúmeras absurdidades. Mas estes bombardeiros, é-lhes dito o seguinte, se completarem X número de missões, depois podem regressar a casa. O problema é que isso não acontece. É um Catch-22 porquê? Porque se eu, enquanto bombardeiro, quiser desistir das missões, eu tenho que te provar que sou maluco, porque os malucos não podem voar. Mas se eu provar que sou maluco, então eu não posso ser maluco.
Porquê? Porque tenho consciência de que não sou maluco. E, portanto, é um catch-22. É impossível alistar-se para não voar. E os burocratas em catch-22, que são os chefes militares, eles a todo momento tentam dispersar a razão que é procurada pelos seus súbditos. E, portanto, por exemplo, absurdidades desta obra. O major chama os seus súbditos ao seu escritório para conversar com eles, mas sempre quando ele não está lá. Ou, por exemplo, há uma personagem que é interrogada para a descoberta da verdade e quem o interroga não lhe interessa o que ele está a dizer, só como está a dizer. Portanto, fica irritado com a forma como ele fala. Ou, por exemplo, outra personagem que é acusada, e aqui claramente uma influência de Kafka, é acusada num processo, mas quem o acusa não sabe qual é o crime. Ele interroga a pessoa para tentar perceber qual crime é que pode encaixar ali. Então, estas personagens em catch-22 são, no mínimo interessantes e cheias de complexidades. É um livro muito curioso. De facto, é divertido, não é propriamente triste. É triste quando pensamos muito nele, porque ele reflete, se calhar, a realidade que nós não queremos aceitar. Já para não falar de outra personagem que ainda faz uma ponte mais ampla com a corrupção e o poder, que é Milo. Milo não só é o chefe do sindicato que não se interessa por trabalhadores e que, inclusive, pega no inimigo para bombardear o seu próprio terreno a fim de obter lucro, como também vende mercadorias das quais desconhece para obter lucro. Portanto, não sabe a qualidade das mercadorias, nem o efeito nocivo que estas podem ter no corpo humano e, portanto, é um Rockefeller. É o típico vendedor nato que faz uma fortuna passando por cima dos outros, sem qualquer escrúpulo. The Catch-22 é uma alegoria, porque cada personagem representa uma qualidade humana, seja ela positiva ou negativa. E vão-me dizer muitas pessoas que não conseguiram continuar a leitura deste livro porque o livro é muito confuso, e de facto é. Ele foi escrito numa ordem cronológica mais psicológica do que linear, porque nós temos que fazer associações mentais para perceber a ordem das coisas, e é um pouco como a mente humana, não é? Nós nunca nos lembramos de forma lúcida tudo o que nos acontece, porque é humanamente impossível fazê-lo, não é? Mas a verdade é que ler este livro é uma complicação ao início, porque nós partimos de um acontecimento base, que é a morte de uma personagem, e esta morte é muito ainda opaca. Ela vai se tornando nítida ao longo da obra e há saltos temporais do presente para o passado, também de forma a confundir-nos, a manipular-nos e a enclausurar-nos na confusão dos nossos pensamentos, como toda e qualquer burocracia bem feita. Já, por exemplo, em Processo de Kafka, a ordem cronológica é linear e bastante, até eu diria, às vezes entediante, porque nós estamos a ler o Processo de Kafka e às vezes estamos, pronto, o que é que se está a passar? Não estou a perceber, isto está-me a baralhar, está-me a confundir, isto é ensurdecedor, o que é que se está... Pronto, então vem a diferença colossal entre as duas obras. Uma é muito rápida em todas as emoções e a outra é muito mais pausada, lenta, amorosa, percebem? Então, em formas diferentes está aqui espelhada a burocracia como ela pode ser. Confusa, caótica ou, não digo nada deficiente, mas calma, lenta, como nós já conhecemos, tivemos em alguma fila ou a preencher papelado ou a submeter a algum tipo de formalismos estatais, e portanto é isso, não é? Estas obras têm confluências e antíteses, como todas as obras. E como já falei um bocadinho de Catch-22, queria agora só descrever um pouco da premissa do processo. O processo tem uma personagem principal que é Joseph K. E o Joseph K, ele é um banqueiro subordinado, classe média baixa, que ele não tem família e também não tem muitos amigos. Eu acho que ele não tem essa rede de socialização normal.
considerada normal e, portanto, ele vive para o trabalho, para um qualquer aumento salarial, para uma subida de carreira, portanto, é isto que ele faz da sua vida. Certo dia, ele é constituído arguido, se é que se pode dizer isso, não é? Porque aqui não há nenhuma formalidade judicial. Ele é tido como um criminoso, ele não sabe qual é o crime, ninguém sabe bem qual é o crime e passamos o livro inteiro num processo judicial, um trial, em que não sabemos o que é que vai acontecer à personagem, que crime é que ele cometeu, enfim, é uma confusão de acontecimentos propositados, não é? Para nos sufocar e deixar loucos, com tanto caos instalado e com tanta injustiça neste processo idealista e pouco produtivo. É que em ambas as obras nós temos aqui duas personagens que já eram moscas neste mundo, ou seja, facilmente pisadas, facilmente mortas. Mas assim que atinge o clímax em ambas as narrativas, os personagens tornam-se moscas em teias de aranha. E, portanto, é esta ilusão que se pode usar a razão para suceder na vida é completamente afastada e nós vemos estas personagens sucumbidas a um processo injusto, contraproducente e de justiça ideal que mais facilmente enclausura e arrasta o indivíduo nesta burocratização do que o ajuda a ser alguém e a construir um futuro. É que não há factos que possam ser provados. Não há cooperação nem camaradagem. Cada indivíduo vive isoladamente no seu posto e, portanto, não pode auxiliar-se de nenhuma ajuda externa. Mas a diferença forte entre estas duas personagens é o seguinte. É que Yossarian, em Catch-22, ele apercebe-se que pode tomar as rédeas do seu rumo e não tem de cair num precipício de procura de ajuda por alguém. Então, ele é um bombardeiro que ele sabe que pode tomar as rédeas das suas decisões, pode ser um ser responsável pelas suas ações e, nessa medida, eu acho que Yossarian se torna quase como um herói existencialista. Já Joseph K, no processo de Kafka, ele perde muito essa individualidade e ele tenta buscar as soluções dos problemas criados pelo sistema dentro do sistema. E, como é óbvio, isso não vai correr nada bem, para além de que ele se acaba por sentir, a dada altura, culpado do crime que não cometeu. Isto é muito interessante porque me faz lembrar de uma tradição judaico-cristã, da predeterminação do pecado original, daquela ideia de que o ser humano já está destinado à miséria, à pobreza, à fome, às lutas, às guerras, porque ele cometeu um erro inicial que o perseguirá para toda a vida, mesmo que as pessoas que vão nascendo ao longo dos séculos não tenham culpa desse pecado inicial. Portanto, Joseph K, no fundo, é quase como um resultado, uma repercussão, não é? Enfim, de algo que ele não tem culpa, mas que o arrasta como toda a humanidade nessa tradição que nós conhecemos. E o mais assustador no meio disto tudo é que há um processo dentro do processo, que é o seguinte: os personagens começam a compreender que se eles não têm força nem capacidade para controlarem o que se passa na sua vida, então quem tem? É quem está hierarquicamente colocado no nível mais elevado. Mas para ascender a esse nível, o ser humano tem que passar por todo um processo, não é, de luta pelo poder. E esse processo desumaniza as pessoas e faz-las perder a sua integridade moral. E, portanto, esse é um processo dentro do processo que quer ascender a uma hierarquia superior, mas para isso tem que perder a única individualidade que tem, se é que ainda tem alguma, no meio deste caos todo. Eu acho que nós podemos ver o Kafka como um profeta do século XX. É porque ele morre em 1924. Ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, dos regimes totalitários, enfim. Ele consegue prever, ou pelo menos ele reitera, essa visão de que nós vamos ser enclausurados e aprisionados sem justificativa,
que vamos entrar em processos injustos e desnecessários, que o ser humano não vai chegar realmente a lado nenhum, que o fim é uma catástrofe. Ou seja, que nós somos seres culpados porque somos seres mortais. Antes de chegados aqui, vamos ter de fazer uma crítica que Marx fez este sistema, não é? Porque nós falamos de um princípio da especialização, em que o ser humano é colocado numa... Imaginem, num copo, dentro de um tabuleiro de inúmeros copos. Cada um tem a sua função e a sua especialidade. O copo não pode transbordar, porque senão causa dano. Então a pessoa tem que se manter confinada e respeitando sempre o pouco espaço que tem. Ela não consegue articular-se com outras realidades, não pode reforçar a sua intelectualidade colaborando com outros cargos de outras pessoas e, portanto, o ser especializado no trabalho é o ser que fica confinado àquele cargo, àquelas ideias que ele tem de cumprir e não se amplia enquanto ser intelectual, individual. Esta é uma crítica feita por Marx e que eu considero bastante pertinente, porque nós sabemos do que é que deu o Taylorismo e todas as outras práticas no auge da produção industrial e que queremos produzir eficiência, maximização e depois o indivíduo fica perdido, enquanto mero robô nesta massificação. Assim, a burocracia é um tema literário que eu considero muito relevante porque acompanhou as obras já na literatura desde o século XIX. Basta, por exemplo, ver a obra de Almas Mortas de Nikolai Gogol. É um livro que eu quero ler, mas que conheço minimamente a sua premissa e também a burocracia aqui está bastante patente. Depois também temos, em termos de burocráticos, de processos judiciais, O Estrangeiro de Camus, em que há um homem que mata um árabe e é julgado por isso, mas aqui de facto ele comete o crime e o mais hediondo no meio disto tudo é que ele é julgado. Da mesma forma que o Joseph K, no processo em que não há qualquer indício de que seja um criminoso, nem por exemplo em Catch 22, quando uma personagem é igualmente considerada culpada sem haver um crime, ou seja, nós aqui temos um processo que sim é moroso, sim acaba por ser catastrófico à sua forma, à sua maneira, mas tem uma base factual de razão, não é só absurdidades e arbitrariedades, não é? Portanto, nós vemos ao longo do século XIX e XX e vamos continuar a ver na literatura do século XXI, penso eu, este tema da burocracia como algo que faz uma ponte e uma ligação entre todas as podridões da sociedade capitalista e industrial. É que de facto pensem que o ser humano acaba por ser fútil no meio disto tudo porque nós não procuramos uma maior competência nas funções, nós procuramos só a futilidade da aparência de que estamos a fazer algo positivo e acabamos por matar as personagens todas nestes processos tão absurdos, mas eu acho que o mais interessante é que Joseph Heller em Catch 22 ele consegue dar uma morte metafórica às personagens todas ao longo da obra. É que sabe tão bem ler este livro porque é uma alegoria, todas as personagens representam algo, sim, mas cada morte que é contada nesta obra é uma morte digna de um filme, porque tem um propósito. No meio deste caos há sempre um propósito, mas este propósito é externo à ação. É algo que vem da nossa racionalização da ação. Isto é muito existencialista. Nós temos um herói existencialista que nos torna também nós existencialistas. Não é que eu já não fosse, mas... E por fim, queria dar uma pitada de Max Weber, um sociólogo que teorizou bastante sobre a administração moderna e o que é a burocracia e quais são as suas finalidades, sendo obviamente a finalidade primária a eficiência, mas Max Weber sabia das consequências que a burocracia maximizada poderia ter na sociedade. E eu vou-vos dar 6 pontos estudados por Max Weber para maximizar a eficiência e vou-vos mostrar o quão irónicas elas são. Então, para garantir a eficiência nós temos que proceder à divisão do trabalho
divisão do trabalho que é patente nas duas obras, portanto, tanto um que é banqueiro, ou seja, Joseph K, que é banqueiro e permanece naquela posição, como Yossarian, que é militar, bombardeiro e permanece naquela posição, portanto, dividir o trabalho sem grandes articulações, assim, aqui é cada pessoa no seu, não me lembro da expressão, cada macaco no seu galho, é isso? Talvez. Depois temos hierarquia de funções. Hierarquia de funções que vão até ao topo e que comandam todas as formiguinhas do exército. Também temos as regras e padrões. As regras e padrões que vão, no fundo, formalizar estas teias burocráticas que têm que existir, não é? Porque a burocracia depende da formalização, da coisa escrita, ou pelo menos, se não for escrita, tem que ser formalizada verbalmente. Mas há sempre essa componente, não é? De estrita ligação com a formalidade. Depois temos o compromisso profissional. Um bom trabalhador é aquele que se compromete a nunca dizer nada, a nunca rebeliar-se e a ser um trabalhador competente, subordinado e que nunca nada poderá dizer. Tanto que, por exemplo, em Catch 22, o chefe dos sindicatos nem se interessa pelos trabalhadores e, portanto, nós podemos chegar a uma situação em que aqueles que nos são cometidos para ajudar, nem eles podem ajudar, porque quem ocupa esse cargo são pessoas amorais. Depois temos um fator muito triste, que é a impessoalidade ou a fungibilidade dos trabalhadores. O trabalhador passa a ser um ser facilmente trocável. Ele ocupa uma função tão basilar e tão rudimentar, porque lá está, como eu vos falei, não há ambiguidades para ampliar a intelectualidade dentro do seio da sua própria função, que ele é facilmente descartável, é um ser fungível e que pode ser trocado por outro qualquer que faça o trabalho de igual forma. E por fim temos o ponto 6, que são os registros escritos. Um registro escrito liga-se muito à senda das regras e padrões, que é, se tudo estiver formalizado, escrito e houver regras específicas, mesmo que elas não tenham solução para os seus problemas, está tudo bem. Isto é a burocracia na sua maior eficiência. Max Weber sabia das consequências nefastas que a burocracia poderia acarretar na administração moderna e, portanto, ele falou até inclusive desse problema que poderia ser o ser humano ser acorrentado e perder a sua capacidade de ser pessoa e, portanto, ser um ser aprisionado e dependente das instituições a um nível que não é saudável nem sequer eficiente. E, portanto, nós vamos aniquilar-nos, vamos anestesiar-nos, é isso? Bom, isso foi o que foi a crítica essencial de Joseph Heller em Catch 22 e de Kafka em O Processo. Mas, se vocês pensarem muito, se calhar vão conseguir encontrar o tema da burocracia na literatura em muitas obras. Facilmente encontrável, porque nós estamos a caminhar para o precipício que estes autores temeram. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de o fazer. E volto em breve com mais um, qual não sei. Fiquem bem.